Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que recebe 3 lideranças empresariais no estado de Santa Catarina e ainda a presença da senadora pelo PT, a senadora Ideli Salvati. O que o setor produtivo espera do governo Dilma Rousseff? Esse é o nosso assunto hoje, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. Tito Schmidt, presidente da ENFO-CDL São José, quando aventa-se a possibilidade da retomada da discussão da CPMF? O que pensa o empresário? Olha, eu creio que é uma notícia muito ruim para a classe empresarial, né? A senadora coloca de que ela não viu nada de positivo com a saída da CPMF. Mas veja bem, nós também não vimos esse dinheiro ser direcionado para aquilo que se propôs inicialmente, né? Desde o início já da criação da CPMF. E também não vimos nada de melhoria na área da saúde. A área da saúde sofria e sofre até hoje, não porque deixamos de ter aí a CPMF, é porque alguma coisa está faltando aí na área de gestão, na nossa forma de ver esse problema, né? Então, sem dúvida, nós não gostaríamos que voltasse, não. O que nós gostaríamos que talvez a nossa presidenta pudesse fazer logo de início no seu governo dela é uma reforma tributária e a reforma política. Mas vou ficar na tributária, que é o que estávamos falando há pouco. E que ela nos prometeu isso quando passou aqui por Santa Catarina, de que ela faria uma reforma tributária. E nada melhor do que fazer uma reforma dessa. A gente sabe das dificuldades, sabemos muito bem dos problemas que ela vai encontrar, mas é no início do governo, é exatamente nesse momento que ela tem que se preparar e mobilizar as forças políticas todas no sentido de podermos implementar isso. Isso vai dar um novo norte ao crescimento do nosso país. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A simplificação, né, desses impostos, o grande número de taxas e impostos que existe no Brasil, é impossível nós continuarmos convivendo com eles. Isso precisa ser melhorado. A classe política tem que perceber que nós temos que passar por isso, é uma questão de tempo, mais cedo ou mais tarde, isso precisa acontecer e nada melhor do que agora. Não podemos deixar com que o governo faça o seu primeiro, segundo, terceiro ano e depois, talvez no segundo mandato, comece a pensar nisso. Tem que se pensar imediatamente. E aí nós acreditamos que teríamos aí um bom norte, né, para esse governo que está começando agora, em janeiro. Deixa eu colocar uma pitada na proposta, na questão do que o Tito está colocando. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, ele reuniu os 27 governadores, montou a proposta da reforma tributária, né, com a eliminação de vários impostos, a unificação, né, de impostos, tipo acabar com o ICMS, né, o IPI, COFINS, transformar isso tudo no imposto sobre o valor agregado, alíquotas únicas para todos os estados, etc. e tal. Isto foi entregue com os 27 governadores no Congresso. Nós conseguimos até aprovar boa parte disso no Senado, porque no Senado nós temos uma representação igual por estado, né? São 3 senadores por estado, né? Quando chega na Câmara, não passa. Porque nós temos uma parcela de poder, porque o maior tributo, é bom todo mundo saber, né? O maior imposto que tem é o ICMS. Esse é estadual. E é um poder que os governadores não querem abrir mão. Principalmente, e é bom que se diga, o governo do estado de São Paulo, por causa da discussão do ICMS na origem e no destino. O ICMS é cobrado na origem. Quem é que é o maior estado industrial? Quem é que mais se beneficia de ser cobrado na origem? É o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é quem tem a maior bancada na Câmara. Então, a possibilidade, a capacidade que nós temos de aprovar uma mexida significativa no ICMS é comprar uma briga com o governo do estado de São Paulo. Esta é por que a reforma tributária não anda? Isso precisa ser dito. Aliás, isso deveria ter sido dito na campanha. Eu não entendi por que a própria Dilma não colocou esse debate de forma clara. Fala que os estados não querem perder a sua arrecadação. O mesmo não pode ser dito com relação ao governo. Por exemplo, quando o governo reduz o IPI é aquilo que é distribuído entre os estados. Agora, aquilo que é imposto, que é contribuição, no caso, que fica só com o governo federal, aí o governo não reduz.
Mas o IPI é reduzido, mas isso aí os estados perdem na arrecadação também. Perdem, mas aí lucram no ICMS, porque você veja bem, se reduz o IPI do material de construção, Barrios, e o ICMS que é cobrado no material de construção com a redução do IPI que cresceu a venda. Entende? Então, se tem as suas compensações. E a construção civil paga a alíquota cheia. Paga a alíquota cheia. Não tem como se acreditar. Agora, por que não querem abrir mão? Eu vou trazer aqui, nós estávamos conversando antes de iniciar o programa, porque nesta história de ter o controle do ICMS e de você poder dar determinadas vantagens, Santa Catarina está exercendo este direito, entende? E fazendo guerra fiscal na questão do programa Pro Emprego, por exemplo, que há uma redução, né, os produtos importados que entram pelos portos de Santa Catarina são depois comercializados para outros estados com redução do ICMS. A senhora participou hoje de uma reunião ministerial. Onde este assunto o que vem pela frente? Este assunto foi tratado, inclusive, porque ao fazer esse tipo de procedimento, a arrecadação do estado de Santa Catarina cresce muito, né? Então, o governo do estado de Santa Catarina se beneficia, mas isso traz prejuízo para estados vizinhos, para setores produtivos, né? Uhum. Que, por exemplo, se eu tenho um benefício fiscal importando, por que eu vou produzir? Então, isso tem um mecanismo, né? Inclusive nós tratamos isso lá na Quaresma, né? Só um detalhe, tem esse aspecto, tá? No caso específico aqui de Santa Catarina, os maiores beneficiários são matérias-primas para a indústria e equipamentos, né? Outros estados, Espírito Santo, Paraná, têm produtos finais sendo importados. O caso aqui de Santa Catarina especificamente tem uma característica peculiar. Mas não é a totalidade, tem parte aqui que já vem basicamente também. A matéria-prima para a indústria e máquinas e equipamentos que estão entrando com esse regime. Agora, a questão da guerra fiscal, isso só vai acabar o dia que tiver reforma tributária. Sim. Uhum. Então é um aspecto, cada estado vai buscando a questão da substituição tributária que a gente estava falando agora, que São Paulo lançou, mas Quaresma, o Brasil inteiro. Os estados não querem perder o poder, os governadores não querem perder o poder. Receita. Né? Agora, a Receita, Renato, na proposta da reforma tributária que nós aprovamos no Senado, que nós tivemos condição política de aprovar no Senado, porque os senadores de São Paulo são 3, né? Igual ao de todos os outros estados, tem mecanismos de compensação e não vai acabar, entende, da noite para o dia. É uma substituição paulatina, entende, com um fundo de compensação e etc. e tal. Então, mas o problema no fundo é perda de poder. Ok. Entende? Você aqui poder manusear e manipular. Eu tenho uma manifestação de várias pessoas já pelo e-mail. O ex-secretário de Planejamento da Casa Civil no governo Luiz Henrique da Silveira, primeiro mandato, Danilo Cunha, diz o seguinte: a CPMF é um assunto que não poderia ter passado sem ser discutido pelos candidatos e agora sem ter sido aprovado pelos eleitores. Volta a ser discutido. Não é legítimo se apossar dessa posição angariada pelo voto democrático para querer voltar com a CPMF. Outra coisa, diz o ex-secretário Danilo Cunha, se precisa de verba para a saúde, que o governo baixe as despesas governamentais. É a opinião do telespectador. Bom, avançando. Até um tema, eu participei... Renato, posso falar uma coisa? Porque assim, quando vem essa história de baixe as despesas governamentais, daria para dizer quais? Talvez excesso de ministérios, cargos comissionados. Renato, nós estamos com... Por exemplo, que é uma das coisas que se fala muito, né? A história do gasto com o funcionalismo público, né? Nós estamos com um gasto de funcionalismo público em relação ao PIB menor do que quando nós iniciamos o governo do presidente Lula em 2003. Que como a economia cresceu, economia que cresce tem demanda. Né? Você precisa de mais pessoas para fiscalizar, mais pessoas para dar licenças ambientais, mais pessoas, entende, para comandar as obras. Tem uma Se linha você na economia, cria 14 universidades, você precisa de professor, de funcionário. Não é essa crítica que se faz, né? Não é para professor, não é para policial que se critica quando se contrata. A crítica é com relação a cargo comissionado, talvez excesso de ministérios, talvez nessa linha.
Mas isso tudo está compatibilizado dentro da máquina, né? Então, se nós temos hoje um gasto com pessoal, e aí quando é dito assim, não é pessoal efetivo e não... Não, é pessoal, o gasto com o custeio de pessoal da máquina como um todo. É menor o percentual em relação ao PIB do que... Então, qual é a crítica? Qual é a crítica, entende? E quando diz assim, tem que cortar o quê? Porque tem que dizer o que é que tem que cortar. Ok. Bom, este é o Conversas Cruzadas. Nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.